Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de volta no canal da Academia do Saber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, mais especificamente sobre a crônica e a notícia. Mas por que estudar gêneros textuais? Existem várias formas de nós nos comunicarmos. E para que a gente possa realizar belas produções de texto, a redação, dissertação, descrição, nós temos que ter conhecimento dos gêneros textuais, temos que ter uma boa escrita, temos que conhecer ortografia, o nosso texto tem que ter coesão e coerência. Então tudo isso nós vamos falar ao longo das nossas aulas, tá? Hoje nós vamos falar sobre as características da crônica e da notícia. Então lá na aula, na sala de aula, quando a professora pedir uma produção de texto, ou mesmo que vocês tenham que fazer essa tarefa em casa, conhecendo as características de cada gênero, isso facilita muito fazer uma boa produção, uma bela produção. Então vamos começar com as características da crônica. Pessoal, a crônica é um texto que conta fatos do nosso cotidiano. Fatos do cotidiano mesmo, uma discussão entre vizinhos, uma batida de carro que aconteceu na sua rua, um fato engraçado que aconteceu na escola, qualquer fato do cotidiano. A crônica, ela tem poucos personagens, normalmente ali 2 ou 3, não mais do que isso. Muitas vezes pode apresentar até um único personagem. É uma narrativa que tem um tom irônico, um tom de humor, algo que dá aquela pitada engraçada, aquela sacada que faz com que a gente ache o texto divertido. Normalmente ela é contada, ela é narrada na primeira ou na terceira pessoa do singular. Então eu vou contar na primeira pessoa, vou falar algo de mim mesmo, ou vou contar algo sobre alguém, então na terceira pessoa do singular, tá? A crônica também, pessoal, é um texto objetivo e curto, normalmente, com uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem bem próxima daquela que nós falamos no dia a dia, né? Serginho, cê tá aí, esse cê tá aí, né? Esse cê substitui o você. Então, é a forma como nós falamos, cê tá, você está, né? Além disso, pessoal, de usar a linguagem informal, a crônica, quando nós vamos escrever uma crônica, nós podemos escrever com fatos verídicos que aconteceram de fato, ou com fatos fictícios, fatos que a gente imaginou uma situação e está relatando ali, tá? Dentre os principais cronistas brasileiros, entre tantos, né, porque nós tivemos vários, nós podemos citar Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, entre tantos outros. Pessoal, já a notícia é um texto que eu vou escrever contando fatos verídicos, eu vou informar. Na realidade, a notícia é um texto informativo que vai trazer uma informação para quem está lendo o texto. Ela tem uma narrativa formal, eu não posso usar gírias, eu não posso escrever como na crônica, Serginho, cê tá aí? Não posso. Eu tenho que usar uma linguagem clara, objetiva e formal, escrevendo com coesão e coerência. Normalmente, a notícia ela é escrita num discurso indireto, é alguém informando alguma coisa, principalmente nos textos escritos. É um texto apresentado na terceira pessoa do singular, tá? Então eu estou informando algo sobre alguém ou sobre alguma coisa, né? Não esqueçam, tanto na crônica quanto na notícia, o texto tem que ter um título, tá? E na notícia, entre o título e o texto, a informação, nós temos o lead. Você sabe o que é lead? Então vamos aprender agora.
O lead, pessoal, são aquelas 2 ou 3 linhas que aparecem na notícia entre o título e o texto, tá? O lead é a abertura do texto, na realidade. Ele é um resumo bem sucinto de tudo que vai ser contado, né, sobre a principal informação do texto. No lead, o lead deve ter aí 2 ou 3 linhas no máximo, né? E no lead, quando nós vamos escrever o lead da notícia, nós temos que pensar nas seguintes perguntas: o que eu quero informar? Sobre quem eu vou falar? Quando esse fato está acontecendo? Como esse fato está acontecendo? Onde esse fato está acontecendo e por que esse fato está acontecendo? Nossa, mas quantas perguntas! Eu preciso responder todas elas em 2 ou 3 linhas? Não. Você vai escolher aí 2, 3 perguntas, né? Contendo as principais informações sobre a notícia e vai elaborar o seu lead. Combinado? Então aqui ficam as dicas da aula de hoje sobre gêneros textuais, crônica e notícia. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e também inscrevam-se no nosso canal. Um beijo e até a próxima!